Olá, esse é um vídeo para você relacionar o vetor no plano com um vetor no espaço tridimensional. Bom, o que a gente tinha visto? Primeiro, a gente tinha visto que os três atributos dos vetores, que são intensidade, direção e sentido, teriam que ser determinadas completamente para que você tivesse um vetor bem determinado. E o que a gente viu? Primeiro, que você poderia, por exemplo, dar a intensidade do vetor pelo teorema de Pitágoras. Mas a gente também viu que você podia dar pelas componentes do vetor. Vx ao quadrado mais vy ao quadrado é igual à intensidade do vetor ao quadrado. Daí a gente tira essa expressão. Mais ainda, você viu que a gente podia ter feito pela diferença, pela distância dos pontos, dada dessa forma também. Δx ao quadrado mais Δy ao quadrado é igual a d ao quadrado, que seria a distância dos pontos. E o d, então, é a raiz quadrada disso, como está aqui. A gente também viu que a direção podia ser dada pela tangente do ângulo, que ele faz, que o vetor faz com a direção horizontal, que simplesmente é Δy por Δx. Eu quero que você altere a sua visão um pouquinho para o cosseno do ângulo agora. E o cosseno do ângulo, também usando as relações do triângulo retângulo, vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos voltar aqui só para você relembrar isso. Ó, se você pensar num triângulo retângulo formado aqui e aqui, ó, triângulo retângulo, por isso que a gente usa as relações do triângulo retângulo para determinar o ângulo. Então, ó, esse é o ângulo θ, o ângulo do vetor com a direção horizontal. O que a gente sabe? A gente sabe que o vetor U, a intensidade, vezes o cosseno de θ, é igual a componente na direção x. Tudo bem? Então, a gente poderia dizer que o cosseno de θ é a componente ux dividido pela intensidade do vetor. No caso que eu acabei de falar, ele fala no triângulo retângulo é o cateto adjacente, ó, adjacente ao ângulo é esse, dividido pela hipotenusa, e a hipotenusa coincide com o módulo de U. Isso é, na verdade, a mesma coisa. O ux é o cateto adjacente e o U é a hipotenusa nesse triângulo retângulo, tá bom? Qualquer uma das coisas. Eu vou pedir para você usar essa relação do cosseno, porque a gente vai passar para o espaço tridimensional. E no espaço tridimensional tem uma peculiaridade. Qual que é? No caso de duas dimensões, os ângulos são complementares. Os ângulos serem complementares quer dizer o quê? Que o cosseno de θ é igual ao seno de alfa, ou que o cosseno de alfa é igual ao seno de θ. Por que eu estou falando isso e lembrando isso com você? Porque é o que você usa, né? No ensino médio, normalmente, a gente trabalha só no plano. E qualquer ângulo, qualquer vetor que você colocar em qualquer direção aqui, esse ângulo θ, ó, e esse ângulo alfa, eles são complementares, ou seja, eles somam 90 graus, né? O eixo x e y são perpendiculares entre si. E se eles somam 90 graus, vale essa relação. É por isso que quando você decompõe na direção x, você usa o cosseno de θ. E na direção y, você deveria usar o cosseno de alfa. E você não usa, você usa o seno de θ. Ó, por causa dessa complementariedade aqui, ó, porque eles são complementares. Senão, não poderia usar o mesmo ângulo que você usou com a direção horizontal. A gente vai ver isso um pouquinho melhor agora quando eu passar para 3 dimensões, ok? Por enquanto, vamos guardar essa informação, ó, que o cosseno do θ é dado pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o sentido? O sentido não muda, né? É sempre da origem para a extremidade do vetor. No nosso caso aqui, é de A para B. Bom, e aí? Vamos passar então para 3 dimensões? Ó, eu fiz uma figura tridimensional, esse paralelepípedo amarelo, e eu quero mostrar para vocês que o vetor vermelho, ele o vetor que tem componentes na direção x, ó, 3 componentes, 3 unidades, e na direção y, ó, nessa direção y aqui,
o vetor tem 1, 2, 3, 4 unidades. Isso quer dizer que esse vetor vermelho, eu vou chamar ele de D, de propósito, para você lembrar com a expressão da distância, D ao quadrado é igual o dx, né, ao quadrado, e o dy ao quadrado. Tudo bem? Só que, quando eu tenho esses dois, eles têm, ó, você lembra que eu posso usar isso por causa do teorema de Pitágoras. E, claro, você tem que lembrar que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus entre os eixos x e y, por isso que eu posso usar Pitágoras. Agora, olha para essa nova figura. Olha para o vetor preto, que eu vou chamar de D maiúsculo. O que acontece? Ele também mantém, porque o vetor verde, ele tem 12 unidades e ele está na vertical, ou seja, ele é perpendicular ao vetor vermelho que está no plano XY, né? Ele está na direção Z. E aí, o que eu sei? Eu sei que essa direção também forma 90 graus. Então, a intensidade de um vetor D preto, que é aquele ali, ele pode ser dado como Pitágoras, só que do vetor vermelho e do verde, que tem 90 graus entre si, e aquele é a hipotenusa, porque é oposta ao maior ângulo do triângulo retângulo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a intensidade ao quadrado do D é o Dzinho ao quadrado, mais, vou colocar a componente y do vetor, ó, z, do vetor ao quadrado. Se você colocar tudo isso, ó, aqui dentro, você vai ver que aquele vetor grandão preto, ele vai ficar a raiz quadrada da componente x ao quadrado, da componente y ao quadrado e da componente z ao quadrado. E aí você simplesmente, aumentando um termo, você passou do plano para o espaço tridimensional. Ok? Bom, então, vamos olhar para o que acontece em 3 dimensões. Ó, a intensidade vai ser dada pela mesma expressão, ó, aqui as componentes do vetor ao quadrado, ou se você preferir, a distância dos dois pontos, como eu acabei de escrever em cima. E ainda, se você quiser olhar aqui, ó, a figura, cadê? Eu vou colocar, essa figura aqui, eu vou colocar o comprimento, a largura e a altura, vou chamar de C. Então, seria, para você assimilar com Pitágoras, seria A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, que daria aquela hipotenusa, ok? E isso está colocado nessa expressão aqui, ó. Largura, comprimento e altura. A direção, gente. A direção é o que muda, porque o sentido, tá vendo, da origem para a extremidade. A única diferença aqui é que os pontos A, B têm 3 coordenadas agora, coordenada x, y e z. Mas o resto não muda, a forma de fazer é a mesma. A direção é que muda, ó, porque eu pedi para você usar o cosseno do ângulo, e aí a gente vai ver que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Por que isso acontece? Porque os ângulos não são complementares no espaço, ou seja, alfa, beta e θ não guardam a relação de somar em 90 graus nem 180 graus. Então, eu preciso sair dessa notação e entrar numa outra, que é muito fácil de entender também. Por exemplo, quando você tinha, no caso do plano, você tinha aqui o θx era a componente ux sobre u, por um vetor u qualquer. Não é isso que a gente acabou de ver? Desculpa, é o cosseno de θx. Por que isso é interessante? Porque um vetor no espaço tridimensional, ó, um vetor u qualquer, ou v, tanto faz, ele faz um ângulo com a direção x, que eu chamei de θx. Então, quem é o cosseno desse ângulo? É a componente na direção de x, que é o x, sobre o tamanho do vetor, o módulo de u. Mas esse
esse vetor também tem um ângulo com a direção y, que eu vou chamar de θy. E quem vai ser a componente nessa direção? O y. Então, como é que eu vou achar o ângulo que o vetor faz com a direção y? Basta trocar o índice aqui, ó. Cosseno do ângulo que o vetor faz com a direção y é a componente y sobre o módulo de u. E aí você pode falar assim, ah, mas e com a direção z? A mesma coisa, ó. Com a direção z, eu vou ter esse ângulo aqui que eu vou chamar de θz. E qual é a relação de θz com o vetor? Como é que eu encontro esse ângulo? Da mesma forma, ó, eu tiro esse índice e coloco z. O cosseno do ângulo que o vetor faz com a direção z é a componente z do vetor dividido pelo módulo do vetor. E dessa forma, a gente, mesmo não tendo essa relação de complementariedade, a gente consegue resolver muito bem a direção do vetor no espaço tridimensional. Como eu disse, o sentido não varia, então tá tudo certo por aqui. Última coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é a seguinte, ó. Se você tem um eixo, o espaço tridimensional, vamos supor que você tem um vetor que começa nesse ponto e vai até esse ponto aqui, ó. Eu vou chamar esse de A e esse de B. E o vetor, entre eles, o vetor V. Como é que você escreve esse vetor? O vetor V ainda continua sendo o ponto B menos A. Só que, nesse caso aqui, o ponto A, ele tem coordenadas x, olha só, eu vou marcar de outra cor, x e z. Ele não tem coordenadas no plano xy, né? Ele não tem coordenada em y. E o ponto B? Olha que interessante. O ponto B, ele tem coordenadas z e y. Ele não tem coordenada x, porque ele está no plano YZ. Então, esse é o único cuidado que você tem que ter. Claro, pode ter as três coordenadas, pode uma delas ser 0, ou pode estar em duas diferentes. Vamos dar um outro exemplo, ó, só para você testar. Esse ponto aqui está na malha de baixo, então ele tem coordenadas x, y e 0 no z. Esse é o ponto C, por exemplo. Tudo bem? Agora, esse ponto aqui, ó, se eu tiver um vetor entre esses pontos, eu vou chamar esse ponto de D. Um vetor aqui que passa de C para D, ele vai ter coordenadas, ó, o D vai ter coordenadas Z e Y, e o X vai ser 0. Ok? Pode ter as três, mas também não necessariamente. Gente, isso muda o que você aprendeu para 2 dimensões para 3, e isso capacita você a fazer todos os exercícios de novo com uma outra perspectiva, que torna tudo muito mais fácil. Vamos tentar? Até a próxima!